Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Quero ler alguns versículos. A epígrafe do texto diz: a cura de um endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho. Diga comigo: trouxe-te meu filho. Trouxe-te meu filho. Que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazendo. E trouxeram-me. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível. Tudo é possível Ao que crê. ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto magnífico. Nós vemos que o ministério de Jesus foi permeado por sinais que comprovavam o seu chamado messiânico. Tanto que Jesus teve as prerrogativas, curando os enfermos, mexendo no caráter humano, mexendo também contra os espíritos malignos. Jesus, ele também operou contra a natureza, contra tempestades, contra coisas que adventam da natureza. Jesus mostrou sua soberania em diversas situações
E quantas vezes a manifestação da presença vem e a gente diz, é por causa que eu orei, que eu jejuei. E a gente quer encaixotar a presença numa mesma performance todas as vezes. Mas eu quero convidar você a sair das suas performances, da forma que você está acostumado a buscar e entrar numa dimensão onde o próprio Espírito de Deus pode te conduzir a um lugar mais profundo, a um lugar onde os teus olhos vão contemplar um Jesus de forma diferente. Aleluia. Aleluia! Jesus desce dali e Pedro está querendo criar uma tenda. Vamos deixar aqui entre nós. Nós queremos esse lugar aqui em cima, deixa tudo para lá. Mas a presença de Deus, a Bíblia diz que uma nuvem o cobriu, porque a tenda que veio sobre eles foi a nuvem do céu e a voz de Deus que estava dentro da nuvem dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque a prerrogativa do reino não é nós contemplarmos a visão da glória, apenas contemplarmos um Jesus de forma diferente, mas é ouvir. A Bíblia diz que aqueles que seguem o Senhor devem dar ouvidos à sua voz. Este é meu filho, esse é o mandamento, a ele ouvir. E todas as vezes que Deus se manifesta, Deus nos chama a ouvi-lo um pouco mais, igreja. Deus está nos chamando aqui hoje para ouvi-lo um pouco mais, para nós sairmos do nosso lugar, aonde nós criamos, aqui está bom a minha vida cristã, eu já estou bonitinho, indo para a igreja, eu cumpro todos os papéis do cristianismo, eu não faço mal para ninguém, não falo mal da vida de ninguém, eu não persigo ninguém, eu trabalho, vou para minha casa, tenho uma vida tranquila e sossegada. Mas eu vou te dizer, o Senhor quer te levar a um lugar mais intenso de sua presença. E eu vim aqui para te tirar desse lugar de frieza espiritual, de mornidão espiritual, de comodismo na mesmice que você vem vivendo. Aleluia. O texto diz que agora a tenda que Deus quis era a tenda do sobrenatural, era a voz dele encobrindo tudo, saindo das caixas que nós muitas vezes queremos criar para Deus. E aí ele fala assim: não conta para ninguém que ainda não é tempo, vamos crucificar antes da hora, então você não fala para ninguém. E eles descem dali não entendendo muita coisa. Mas como assim, depois da morte? Sim. Como assim, ele vai morrer? Mas ele é o filho do homem, eu não entendendo nada. E é isso aí, às vezes eles falam: fica quietinho, você não está entendendo nada, mas eu estou te levando, estou te conduzindo e eu estou consagrando o teu caminho na minha presença. Fica quietinho. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles descem do monte, há dois cenários. O cenário de um monte sendo transfigurado, da glória eterna sendo vista. E aqui embaixo, ao pé do monte, confusão e controvérsia. De um lado está a religião luminosa, onde Deus fala: ouve-me, ouve o meu filho, porque se você ouvir o meu filho, você está ouvindo a mim. Há uma religião luminosa, aqui embaixo descrenças e desavenças. Aqui no monte está o Espírito do céu, aqui embaixo ao pé do monte os espíritos imundos mandando no cenário. Aqui em cima nós temos um ambiente de proximidade, onde a voz de Deus se torna clara, onde a nossa visão está aberta. E aqui embaixo nós vemos um mundo incrédulo de pessoas que não conseguem fazer nada sem estar direcionados por Cristo Jesus. O texto diz que está os discípulos, os escribas, está aqui a multidão, está o pai do menino, está o rapaz endemoniado e desce Jesus do monte com os outros três. Você imagina o cenário, ele saindo do ambiente de boa, já saiu da igreja, chegou em casa, qual quebrou? Alguém te ligou e diz assim: você não sabe o que aconteceu, a casa caiu. E aí você olha e fala: meu Deus, acabei de sair do ambiente de glória, o que é isso aqui? Vou voltar para a igreja. Cadê alguém para orar na minha cabeça? Porque está difícil. Fala: mas como pode, Senhor? Como dois ambientes? É isso aí que o mundo nos oferece. Você vem para a presença, é equipado
E aquela cena toda voltou. O mesmo sofrimento que o pai estava vivendo, diante da conversa com Jesus, tinha retornado o mesmo problema. Já aconteceu com você? Está orando, conversando com Jesus e parece que o problema fica pior? Mas não tenha medo. Jesus chegou na conversa. Ele vai entrar com vocês. Aleluia. E o texto sagrado nos diz, queridos, que Jesus olha, pergunta para o pai do menino: quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Por que é, gente, que Deus às vezes faz pergunta para a gente que Ele mesmo sabe? Ele já sabe, mas por que Ele faz essas perguntas? Porque tem coisas que a gente fala: Senhor, desde aquele dia eu sofri isso, o Senhor sabe. Que eu passei por isso, eu escutei essa conversa. Me fizeram isso, o Senhor sabe que desde aquele dia. Jesus está perguntando para você aqui hoje: desde quando você está assim? Ou, amado, você está sentindo a presença de Deus? Desde quando você se permitiu viver essa situação? E a Bíblia diz, queridos, que o pai conta o que está acontecendo. Senhor, olha só, muitas vezes, não é só isso não, ele lança no fogo, eu vejo meninos se queimando, lança na água, para o destruir. E depois de um tempo, a incredulidade impera, porque o pai do menino disse assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Esse primeiro sinal de que aquilo que está oculto se manifesta é que o sinal de liberdade acontece muitas vezes, não é da maneira que você esperava. Vou repetir: o sinal de liberdade acontece muitas vezes, não vem da maneira que você esperava. Às vezes a coisa piora para melhorar. Esse sinal de liberdade que se aproximou, o espírito imundo estrangulava o menino. Ele era surdo, ele era mudo. Ele estrangulava a fala, estrangulava a audição e queria matar o rapaz. Oh, irmãos, esse sinal está sendo cumprido dentro da igreja do Senhor, porque nós estamos sendo estrangulados pelo mundo. Quantas pessoas estão caladas dentro das faculdades, ouvindo muitas coisas contra a fé cristã, e ele deixa passar. Meu esposo da área do direito, na época de faculdade, quantas vezes ele falou com os professores de igual para igual, porque ele é teólogo. E quantas vezes ele mostrou a verdade para as pessoas? Quantas vezes eu, fazendo a faculdade ali, eu tive que pregar o Evangelho, falar de Jesus e mostrar a verdade para as pessoas? E quantas vezes o mundo está nos estrangulando até mesmo dentro de casa? Nós não conseguimos mais orar, não conseguimos mais ir para o local do secreto. Nós não conseguimos automaticamente não ouvir mais a Deus, a nossa audição fica deturpada. E nós somos levados
fazendo aqui? Irmãos, parece que o fim desnuda. Parecia todo mundo me olhando, e a gente está sendo olhado mesmo por toda a nuvem de testemunhas do céu. O que é que você está fazendo aqui? Eu parei e falei, Jesus, eu realmente não estou aqui te adorando. Me ajuda. Me ajuda, porque eu estou ficando disperso, ficando igual. E eu nunca fui assim, Senhor. Tira essa frieza. Tira essa distração do meu coração. Queime meu coração com a ferida de amor por Ti, de fome, de sede pela Tua presença. Eu clamei aquele dia. E às vezes o lugar que você está vai se acomodando. Está todo mundo pecando. Está todo mundo pecando, todo mundo faz. O fulano faz. Mas o fulano está ali, não poderia fazer isso. Mas ele faz. Ah, está tudo bem. O que ele está ministrando sobre você é maldição sobre a tua vida. Gente fora da posição ministrando está sendo canal de maldição para a igreja. Ah, mas a Bíblia tem suas interpretações. A Bíblia tem uma única interpretação. São os homens que colocam nela coisa que a Bíblia não está dizendo, a seu bel prazer. Quando você vê alguém usando o texto para confrontar um pecado, para massagear o pecado que está fazendo, cuida, corre, sai fora. E aí, queridos, Jesus está falando com ele. O segundo ponto, primeiro, é que quando a presença de Deus chega, aquele que estava oculto se manifesta. O que é pecado começa a ser revelado, Deus começa a consertar gente que está fora da posição, o caos que está em volta começa a ser reprogramado em jardim, Deus começa a mover tudo. É liderança se arrependendo, é gente botando cara no colo, é gente entrando em oração e jejum e buscando a face do Senhor. Quando o Senhor está no lugar, Ele se manifesta. Aquilo que estava oculto vem à tona. Não tem mais pecado no estilo. Em segundo lugar, os casos antigos e sem esperança são solucionados. Porque há quanto tempo o pai estava sofrendo com aquele menino? Há quanto tempo? Versículo 21 e 22 diz assim: Senhor, se Tu podes, porque eu estou sofrendo com esse menino há muitos anos, é desde a infância. Deixa eu te falar aqui hoje, Deus, para algumas pessoas aqui, vai solucionar casos antigos e sem esperança. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coisas que você vem orando há anos. Deus, ainda estou aqui. Eu falo com Deus, irmão. Deus, ainda estou aqui. Depois de 5 anos desenganada pela medicina, Deus, ainda estou aqui. E quando Ele olhou para mim com uma direção, alguém disse aqui na terra: vai morrer, não tem jeito. Ele disse do céu: olha na tua cabeça, a cura vai vir através das suas mãos. Depois de 4 câncer, 4 cirurgias, 4 câncer e 3 cirurgias, fora a biópsia, várias químicas, tomei químico por 8 meses, 7 dias só que eu folgava, 21 dias tomando químico. Não tinha mais dreno, não tinha mais lugar. E um belo dia, tentando tudo com o tratamento, porque a química já não servia mais, o Espírito Santo disse assim, quando eu entrei na sala do médico, eu falei: Senhor, eu preciso de uma direção, porque não está dando. O médico falou assim: filha, esquece, você vai tomar química pro resto da vida. Você não tem cura. E eu ainda estava com um módulo no meio do tórax. Eu olhei para minha mãe e falei: uma moça como você, com essa raiz, você nem pensava em ter filho. E aí, queridos, depois de todo aquele cenário, eu saí da sala, olhei para minha mãe e falei: mãe, se eu tiver que ir embora agora, eu não vou mais vir aqui. Se Deus
quiser me levar, Ele pode me levar. Mas eu vou buscar uma direção do Senhor. E eu fui orar. Júlio, você já não estava orando? Já há 5 anos, jejuando, orando, buscando, pregando, careca, com cabelo, indo para a faculdade, sem faculdade, fazendo teologia, estudando, fazendo tudo que se imaginar, indo visitar a pessoa doente, Deus curava o homem canceroso, ele ficava daquele jeito, e eu orando, ministrando o povo cura, e Deus me provando. E aí, queridos, eu fui para a oração e disse assim: Senhor, se Ele quiser me levar, pode me levar, porque eu não vejo a hora de ver a sua face. É o meu maior sonho na terra. Mas eu não vou mais. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor cura. Mas se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Estou pronta. O Senhor já me venceu. Não tem mais nenhum resquício de ego em mim. Isso aqui é tudo passageiro. Depois que você perde a beleza, perde 25 quilos acima do peso, careca, sem expressão, tomando tanta medicação, o seu organismo estava saturado, o cabelo parecia um arame, não crescia, e as entradas, ou você raspava ou você ficava aquilo. Ia para a faculdade, ministrando, orando pelas meninas na faculdade. E todo aquele processo acontecendo, as pessoas rejeitando, julgando. Ué, mas você não serve a Deus? Sim, eu sirvo. Só que eu não sirvo Ele pelas coisas que Ele faz, eu sirvo Ele porque Ele é. Se eu ficar contra Deus, me sobra aqui o diabo. Eu vou querer um perdido, derrotado, esmagado e Deus mudado. Porque a Bíblia diz que Jesus expôs Ele publicamente e rasgou a cédula que era contra nós. Por que é que eu vou ficar contra o meu Senhor? Prefiro estar chorando para não perder. Aleluia. Aí, queridos, o Espírito Santo falou comigo naquela manhã e disse assim: ora na sua cabeça, a cura virá através das suas mãos. Eu comecei, depois de 5 anos orando, em nome de Jesus, estou curado. No outro dia, em nome de Jesus, estou curado. Aí, no outro dia, em nome de Jesus, estou curado. 6 meses. As pessoas olhavam e falavam: vai morrer. Abandonou o tratamento, estava com câncer, vai morrer a qualquer momento. E Deus falava assim para mim: continue. E eu fazendo engenharia, estudando cálculo. Quem conhece engenharia sabe os 2 primeiros anos como que é creche. Estudava deitada, estudava de pé, rejeição dentro da sala, as bonitas, né? Não sei estar perto. Parecia que tinha doença contagiosa. Um dia pedido para estudar para um grupo, eu falei: Deus, preciso estudar física. Me ajuda. Ninguém quer estudar. Marca, que horas vocês vão estudar? A gente vai ver. E eu quero abrir um parênteses para dizer que você pode marcar as pessoas de 2 formas: positivamente ou negativamente. Como que você quer marcar a vida de alguém que passa por você? E ali, queridos, eu cheguei no dia da prova de física, uma das provas mais difíceis. Eu olhei às 6 no canto estudando. E aquilo estava tão acabada emocionalmente, mas não destruída. Aleluia. Abatida, mas não destruída. Perplexa. Mas eu não estava desanimada. Com meu Deus, não. Eu saí dali, me bateu uma angústia, eu sentei, fui lá para dentro do banheiro, baixei a tampa, sentei na tampa do vaso, joguei a mochila no chão e comecei a chorar. Aquele choro que vinha daqui. E eu ouvi o Senhor lá dentro falando assim para mim. Eu falei: Deus, eu não tenho um grupo, ninguém quer chegar perto de mim. Parece que eu tenho uma doença contagiosa, Senhor. Eu tenho que passar por isso, eu queria desistir. Deus falava: continua. E aí, queridos, dentro daquele banheiro, Deus falou comigo. E Ele disse assim: levanta daí, eu sou teu grupo. Pai, Filho e Espírito Santo. Querido, aquilo, sabe? Parece como uma capa vermelha. Não, mentira,
Eu falo isso porque eu sei que há casos antigos que Deus quer solucionar para a gente está cansado. Mas no teu período de cansaço, eu não gosto de pregação que é daquele que mexe contigo, mas eu estou sentindo de falar isso aqui hoje. No teu momento, onde você está precisando de ajuda e alguém passa por você e vira as costas, perdeu a oportunidade. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer usando quem Ele quiser usar. Aleluia. Então não fica olhando para quem passou, virou o ombro, virou a cara, virou as costas. Eu vi o sorriso do meu Deus no teu medo de cara feia. E dentro desse processo, um belo dia eu dirigi, o Espírito Santo falou comigo, vai no médico. Falei, não, ele já me enganaram para fazer lá, estou bem. Vai no médico. Quando eu cheguei lá, a doutora Santa Casa falou assim, você abandonou o tratamento? Aqui está dizendo que você tem um câncer no meio do tórax. E agora? Você deve estar com metástase. Vai para eu fazer, vai descansar. Fui. Quando eu voltei, um dia que eu fui o exame, não abri, aquele não abri. O exame em cima, depois de 5 anos, o exame em cima do banco do carro, eu dirigindo, indo ali pela São Vale, aquela pista, uma presença entrou dentro do carro e disse assim, tempo de boas notícias. Aleluia. E aí eu senti aquele aconchego, comecei a falar em língua, eu falei, Deus, que isso? Aí eu ouvi o Salmo 91 que diz assim, sob suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Por 5 anos eu estava sob as penas e debaixo das asas dele, e eu estava segura, apesar da situação controversa, apesar da incredulidade dos homens, apesar de um problema que se arrastou por tanto tempo, ele estava me guardando. Eu estava sob as asas, habitando no esconderijo do Altíssimo, e é nesse lugar que você está aqui hoje. Aleluia! E aí, queridos, eu peguei o exame, fui com a minha família, meu marido e minha mãe. Aí chegou na sala, eu olhava os exames antigos, eu olhava a mão e falava assim, doutor, por favor, eu tive 4 dias que eu faço falta. Eu falei assim, então, aqui está dizendo que você tem câncer, mas aqui não tem nada nesse outro exame, você está curado, não tem nada. E o Senhor disse para mim, o diabo não tem medo de você, porque aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou curar, vou libertar, vou transformar. Ai, o teu inimigo que veio contra ti por 7 caminhos, ele vai fugir. Aleluia. Glória a É assim Deus. tem sido. Aleluia. Vaza, Glória a Deus. vaza, vai embora daqui. Aleluia. Um cachorro, é assim que você faz, cachorro mal criado. Casos antigos são solucionados quando a presença de Deus chega no ambiente. Em terceiro lugar, o que era crítica vira clamor. Quem está acostumado a criticar. Incredulidade, eu falando assim porque mas isso é. Você viu o que aconteceu? A incredulidade passa a dar lugar à oração, ao clamor. Porque a incredulidade não leva você a lugar nenhum. A incredulidade não gera fé. A incredulidade gera embaraço. O que gera fé? Confiança. Ouvir a palavra. E aí, queridos, no versículo 23, Jesus diz, se tu podes crer, Senhor, se podes fazer alguma coisa, se eu posso, quê? Se tu podes crer. Não é comigo o problema aqui. Eu continuo o mesmo. Não mudei. O problema é você que está olhando demais para as circunstâncias e está esquecendo de quem está aqui. Aí, o que eu quero deixar aqui para a igreja é foca no que interessa. Quem é que interessa para você? Jesus, querido. O problema não são as pessoas. Os teus discípulos, ninguém fez nada
eu estou incrédulo. Ajuda. E aí eu entro para o passo 4. Nós precisamos assumir a responsabilidade das coisas que são nossas. Ele entra e diz assim: Senhor, ele clama com área, eu creio, ajuda a minha incredulidade, o problema sou eu. Lembra o poeta disse assim, cara, sou eu? Você canta assim, o problema sou eu, entendeu? Canta que o problema é você. Você precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. Assuma a responsabilidade, porque a fé é a obra da palavra. E a palavra revela a incredulidade em nós. A palavra vai mostrar o lugar que nós estamos. O lugar de incredulidade que nós estamos. E a própria palavra de Deus vai nos despertar a fé. O que eu estou fazendo aqui hoje é que a gente possa despertar a nossa fé em quem realmente pode fazer todas as coisas. Amém. Em último lugar, queridos, aqui quando a presença de Deus chega, o que estava oculto se manifesta. Segundo lugar, os casos antigos passam a ser solucionados. Em terceiro, o que era crítica vira clamor. Você para de olhar de crítica aos outros e começa a se autoanalisar. Examina-se, pois, o homem os outros. Não. A si mesmo. E em quarto lugar, o que era incredulidade vira fé. Ele disse assim: eu creio, Senhor. E aí Jesus entra. E aquilo que estava em destruição, em quinto lugar, se transforma em um novo caminho para aquela família. Glória a Deus. O que era limitação em si mesmo vira o sobrenatural, o ilimitado. Porque quando você está com Jesus, de verdade, quando Pedro está sobre as águas, eu não sairia do lado. Eu só não consegui sair. Ele olhou e disse: vem. E o vem do Senhor criou o chão, porque Ele é a palavra. O texto sagrado fala que Jesus, Ele é o verbo de Deus, a palavra. A criação é sustentada por causa de Cristo. Foi por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas, por causa de Cristo. Em cima das águas. Como é isso? Como que eu vou andar sobre as águas? Os outros olhando, que doideira. Não, quem está confortável? Pedro olha e fala: Senhor, se é tu, manda eu ter com o Senhor sobre as águas. Quem que falou ousadia? Você tem que começar a ser mais ousado na presença de Deus. Você tem que começar a agir com mais fé nas coisas que Deus está colocando diante de você. Se é o Senhor, eu quero fazer isso. Me capacita, eu vou fazer isso aí. O Senhor está comigo? Vai, eu estou. Então dá uma palavra. Jesus olhou para Pedro e falou: vem. E quando Pedro sai do barco, ele vai no chão, no mar. À medida que Pedro anda sobre as águas, a ação de Pedro, irmãos, Glória. a ação de Pedro em relação à palavra criou a estrutura para ele pisar. Aleluia. A cada passo que Pedro estava dando, o chão estava sendo criado sob as águas. Pedro pisava e Jesus sustentando, olhando. Irmãos, quando o Senhor manda você ir, Ele está te olhando. Os Aleluia. olhos do Senhor estão sobre nós e Ele não nos deixa. Glória a Deus. O Senhor não falou mais comigo, eu estou sentindo vazio. O Senhor não te deixa. Aleluia. Ele está olhando para você. Eu te dei uma palavra. O que você está fazendo com essa palavra? Para onde você está indo? Que direção você está buscando? Vem em minha direção, porque eu vou criar chão para você. Glória a Deus. Deus transformou o caminho para Pedro, apesar de olhar para as circunstâncias e começar a afundar. Mas o Senhor estava com você. Eu sei que às vezes você titubeia. Vem cá.
Vamos junto. Ele não voltou fundando. Ele voltou acompanhando. É nóis. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Voltou com o mestre. Aleluia. O que era de destruição se transforma em novo caminho. Só Deus pode fazer isso. E você precisa sair desse lugar que está te limitando. Fique de pé. Eu concluo essa mensagem dizendo que em tempos de angústia extrema, o Senhor Jesus aparece. Deus, acabou. Não sei o que eu vou fazer. Me ajuda. Nós não devemos também atrelar a nossa fé ao se, mas se acontecer, Senhor, talvez, não sei. O Senhor quer nos tirar da dúvida e nos jogar na fé. Porque o objeto da nossa fé é Deus. E para eu ter fé, eu preciso me relacionar, porque eu não consigo acreditar em que eu não confio. Como que eu vou, irmão? Você chamaria alguém para morar na sua casa? Passou na rua? Vamos lá. Meu brother. Você conhece? Se relacione com ele. Eu queria chamar os irmãos para me ajudar. Nós vamos ministrar oração. Quero orar por algumas pessoas aqui. Vai falando com ele, Senhor. Esse trecho da mensagem me impactou. E eu sei que o Senhor me tocou nisso. Eu preciso que o Senhor me ajude. E o texto sagrado diz que o menino foi livre. Aleluia. Jesus toma ele, expulsa o demônio. Jesus manda aquele demônio embora. E o menino cai como morto. As pessoas falam assim, nossa, agora acabou. Não, Jesus toma ele pela mão e entrega ao pai do menino. E uma nova estrutura se criou a partir daquele momento. Deus que está neste lugar dizendo com você: eu sou o centro da sua fé. Você não vai sair da minha presença decepcionado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Solange, eu vi você sendo colocada dentro de uma caixa. Parecia que você estava tentando sair de dentro. E eu falei, Deus, o que significa isso? Deus mostrou para mim que você está lutando contra uma situação que está colocando você dentro de um lugar de limitações. Que caixa fala de quadrante, de lugar limitado. E você tem falado muito com Deus e dito assim, Deus, eu sei que não é só isso na minha vida cristã, eu não aguento mais esse negócio, eu quero além, mas eu estou sentindo desânimo, uma tristeza. Senhor, essa situação está me consumindo, eu preciso do Senhor, eu tenho visto o teu amor na tua alma, e você tem visto algumas coisas, e você tem dito assim, mas deve ser da minha cabeça, não pode ser. E é o Espírito Santo testificando para você, porque um dia você disse assim, não quero ser enganado, eu não quero ser enganado, Senhor, eu quero ver, eu quero saber quando é o Senhor. E Deus está dizendo para você, Solange, que é para você sair fora do bar, que é para
Eu vi alguns círculos que você andava, que hoje o Espírito Santo não permite mais você andar. Que até você gostava de estar lá, mas você disse assim: Senhor, eu sei que te amar, eu gosto deles, eu queria estar lá, mas porque eu te amo, eu não posso mais. E o Espírito Santo tem visto o clamor do seu coração por aquelas vidas, porque às vezes você passa de carro e crente e você fala assim: Senhor, salva, ajuda. E a fé, alguém diz assim para você: não precisa ser tão
esposo, Pai, renova aquele ministério, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira todo o peso que ela sente nos ombros, que parece que está carregando, Senhor, 1000 quilos sobre as costas. E tem dias que ela sobe ali, Senhor, e muitas vezes ela diz assim, Senhor, só o Senhor sabe como eu estou, mas eu vou assim mesmo. Hoje eu ouvi você falando assim para mim, que você sabe o lugar da profundidade, você já acessou. Mas eu vi você ouvindo tanto, tanto. E o Senhor está dizendo para você, é tempo de você mergulhar de novo. Tem um lugar em Deus novo para ti. O Senhor vai te levar de novo. Estou vendo Deus mudando toda a sua estrutura interna. Você tem orado para você de algo novo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui pelas telas, mas eu preciso de algo novo, Pai. O Senhor está te levando para esse lugar. E Deus disse assim: você vai ouvir muita coisa, mas não é para dar ouvido. Há um lugar de mágoa que te inseriram. Eu não conheço a sua história, mas você pegou aquele louvor sem ter uma ferida. Eu vendo isso. Ainda tinha feridas dentro de você. Eu vejo feridas ministeriais. Vejo feridas de autoridades espirituais que deveriam ter te estendido a mão, te discipulado, te orientado. Mas eu vejo você batendo nas portas. Eu estou vendo você fazendo, tentando, lutando.
Aí você está indo para outra cidade, abrir outra loja. Aí você está indo viajar para outro lugar, abrindo outra loja. Sabe por quê? Lá na sua adolescência, você se rendeu. Você se entregou. Você disse, mas eu não mereço, eu não tenho tudo para fazer. Sabe por quê? Por amor? Sabe que o Pai te ama? Independente de você, você não teve o suporte que você teve. Você deveria ter tido. Não cuidar de você como você deveria ser cuidado. Mas o Senhor é o teu Pai. Aleluia. Ele é o teu Pai. O teu marido. E o teu sustentador e investidor. E Deus diz assim: não é para ficar dentro, travado dentro de si mesmo. Eu vou fazer tudo isso que eu te disse aqui, baseado na sua obediência. Se você falar, trava. Se você falar, abre, obedece. Seja um canal aonde o Senhor te mandar nessa cidade, abra a tua boca. Sabe o que eu vi? Você teve uma visão em cima do culto. Um dia vai ter um dia para aprofundar isso. Você viu umas coisas. Você falou assim, se assustou. E naquele dia, Deus estava destravando algo profético para aquele lugar, que ia destravar pessoas. O Senhor está te dando uma chance, de novo. O Senhor diz para você: vai, porque essa é a hora de Deus. Vai, porque eu estou te promovendo. Estou te levando para um novo nível. É um novo nível. Chega de esperar pelos outros. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãs. Esteve alguns de vocês que acabam de orar com o missionário também, que também falou tudo conosco, né? Deus falou conosco através da vida dela, foi um instrumento, e que noite maravilhosa e abençoada. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai querido.